Agora, 12h37, nós saudamos a você que nos acompanha pela Rede Catedral de Comunicação Católica, emissoras da Arquidiocese de Belo Horizonte, TV Horizonte, emissora da Padroeira de Minas, Nossa Senhora da Piedade, Rádio América, Rádio Cultura, e saudamos especialmente a você que nos acompanha também pelo YouTube, TV Horizonte Oficial. Juliana Lima, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, João Eduardo Santana, boa tarde a todos que nos acompanham. Um dia difícil, né, João? Um dia triste, infelizmente estamos aí noticiando e durante toda a nossa programação falando sobre a morte do Papa Francisco. E para a gente seguir nessa programação, a gente está recebendo aqui no estúdio o pároco da paróquia Santa Clara de Assis Buritis, Padre Jorge Alves Filho. Padre, muito obrigado pela presença aqui no estúdio. Boa tarde, obrigado pelo convite, oportunidade de estar com vocês, embora o assunto nos entristece, mas também estamos abertos à esperança na ressurreição, convidados pelo próprio Papa Francisco a vivermos esse jubileu da esperança e de esperança. Portanto, nós cristãos somos chamados também, neste momento, a sermos de esperança. Agora, 12h39, Padre Jorge, que está comigo desde as primeiras horas da manhã, né? Lá no outro canal que também trabalho, está com a gente acompanhando desde as primeiras horas. Lembrando que o anúncio da morte do Papa Francisco aconteceu às 2h37 da madrugada de hoje, 7h37 da manhã, horário de Roma. Papa Francisco, que de acordo com fontes ligadas ao Vaticano, teve um AVC, um acidente vascular cerebral, e infelizmente não resistiu. Ele que ontem participou da bênção Urbi et Orbi, da cidade de Roma para o mundo, uma bênção que é concedida sempre em grandes datas como Natal e também a Páscoa, e já se mostrava muito cansado, muito fatigado. Padre Jorge, o senhor que morou em Roma, estudou, fez doutorado por lá, teve uma grande atuação na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil com a pastoral familiar. Como a gente pode avaliar em poucas palavras o pontificado de Francisco? Quem foi esse homem? Francisco foi o homem de igreja para a igreja e que impulsionou a igreja para que ela fosse uma igreja para o mundo. Portanto, Francisco é aquele que nos convida a sermos uma igreja em saída, de portas abertas para receber aquelas pessoas que vêm até nós, mas também anunciar o evangelho da verdade e, sobretudo, o evangelho da alegria. O grande desejo do Papa era fazer chegar o evangelho às pessoas de uma forma alegre, ou seja, de uma forma feliz, e Francisco não era um homem tão ligado à questão tão doutrinal, tão moralista, tão normativa, mas era um homem que queria que as pessoas entendessem que Deus misericordioso age e quer salvar a todos nós. Portanto, é tão bonito, inclusive, para nós sabermos que o nosso Papa foi chamado por Deus nesse período de Páscoa. Nós estamos aí vivendo a oitava da Páscoa. Ele, um homem da vida, que proclamou a vida, um homem que gostava de gente, gostava do ser humano. E ele, então, agora para nós é alguém que também intercede por nós, por aquelas pessoas, sobretudo, mais necessitadas. Francisco foi um Papa descomplicado, um Papa da alegria, um Papa do sorriso, um Papa para a humanidade, um Papa que demonstrou que a sua humanidade estava juntamente com o seu pontificado a serviço de todos. Me recordo que eu estava em Roma naquele período, estava para defender minha tese, quando o Papa foi eleito. E aquele silêncio imenso na Praça de São Pedro, quando ele se inclina e pede que todos que estavam ali na praça, e aqueles que assistiam também naquele momento, através das redes sociais, rezassem por ele. Naquele momento, todos nós ali fizemos um grande silêncio e o Papa Francisco nunca deixou de pedir: rezem por mim. E ele agora, com certeza, é nosso intercessor também no céu. O Padre Jorge, o Papa Francisco, além do maior líder aí da Igreja Católica, também era um grande líder mundial, falava muito principalmente sobre a questão das guerras e como que a desigualdade social é um dos maiores males desse mundo. A gente pode atribuir que seja um dos seus grandes legados? Então, realmente, nos últimos tempos, sobretudo, ele falava muito das guerras. As guerras mais conhecidas, nós temos grandes guerras conhecidas, mas o Papa também atacava muitas pequenas guerras, né? Existem países menores que estão em guerra também. Ora, o grande legado do Papa é mostrar que
todos devem ser tratados da mesma forma. Tanto é que quando ele nos convida a viver o sínodo da sinodalidade, é justamente para mostrar que não há diferença entre as pessoas, países mais ricos, países mais pobres, pessoas que têm mais condições ou não. Todos devem ser tratados iguais. O Papa Francisco, eu vou dizer assim, ele criou na igreja uma grande expectativa no sentido de trazer para junto dele pessoas que não estavam nos altos postos da igreja, que também, vamos fazer a jus a isso, né? Uma coragem, um homem de coragem, um homem de igreja, mas também um homem de coragem que mostrou ao mundo não só que o mundo precisa mudar, que o mundo precisa ser melhor, que o mundo precisa acolher, mas ele partiu de dentro da igreja. A igreja precisa acolher, a igreja precisa mudar, a igreja precisa ter a coragem de colocar as mãos nas suas feridas, mas também de dar o exemplo ao mundo. Então, Francisco é um homem de coragem e aliás, Francisco assume esse nome de Francisco, que foi realmente um santo de muita coragem, que rompeu com questões da sua época, questões sociais, questões políticas, questões econômicas, porque inclusive o próprio pai de São Francisco tinha condições, e Francisco se coloca completamente adverso a tudo isso. O nosso Santo Padre, o Papa Francisco, assumiu para valer este nome, Francisco, e ali aquele chamado que São Francisco recebeu: Francisco, reconstrói a minha igreja. Nós podemos dizer que o Papa Francisco, o tempo inteiro, deixou ressoar nos seus ouvidos a palavra do Cristo: Francisco, com coragem, reconstrói a minha igreja. Agora, 12h44, nós estamos ouvindo o padre Jorge Alves Filho, pároco da paróquia Santa Clara de Assis, no bairro Buritis, Estoril, região oeste de Belo Horizonte. Ele que é ex-assessor da Pastoral Familiar da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Padre, nós vamos para o intervalo agora e na volta eu quero te perguntar sobre o conclave e a futura sucessão do Papa Francisco. Agora são 12h45. Agora, 12h48, esse é o Rede Notícia Entrevista, nos estúdios da Rádio América, AM, FM, também da Rádio Cultura AM, Rede Catedral de Comunicação Católica, TV Horizonte, é você que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV, rádio, nosso abraço fraterno. Nós estamos recebendo o padre Jorge Alves Filho, pároco da paróquia Santa Clara de Assis, bairro Buritis, Estoril, região oeste de Belo Horizonte, ele que fala conosco sobre o Papa Francisco e o seu legado para a igreja neste dia de seu passamento. Padre Jorge, vem aí um conclave com chave, né, a reunião dos cardeais com menos de 80 anos que vai decidir o novo sucessor, né, o novo pontífice da Igreja Romana. O que esperar desse conclave, hein? Fortes emoções. Eu creio, caríssimo João, que nós devemos esperar um conclave breve. Eu imagino, por tudo que a gente percebia de Francisco, não era um homem de demorar em suas decisões. E, inclusive, é interessante pensar assim, Francisco foi traçando um perfil de igreja que tem pressa de ser igreja, tem pressa de demonstrar ao mundo a figura de Jesus Cristo. E o próprio perfil dos cardeais que ele foi chamando, a gente percebe até aqui no Brasil a diferença dos nossos cardeais, né? Embora sempre unidos ao Papa Francisco, vivendo essa unidade do Colégio Cardinalício, mas eu creio que Francisco não quis preparar assim, o meu sucessor será assim, não. Ele deixou uma abertura muito grande para que o Espírito Santo tivesse qualidade na escolha. Eu vou usar essa palavra talvez como uma brincadeira. Francisco deu uma qualidade diferenciada aos cardeais que ele escolheu. Mais assim ou mais do outro jeito? Não sei dizer. Eu sei dizer que Francisco
abriu inclusive o colégio cardinalício para lugares em que talvez não se pensava ter ali um cardeal, e ele deixou esse presente para a igreja. Eu creio que o novo conclave trará alguém que viveu realmente esta experiência com Francisco, que percebeu em Francisco esse desejo de ser uma igreja aberta, corajosa, espiritual, mas com o pé muito no chão. Isso é muito importante para nós. Nós estamos aqui recebendo o padre Jorge Alves Filho, que é pároco da paróquia Santa Clara de Assis, no bairro Buritis, fazendo com a gente essas repercussões da morte do Papa Francisco. Vamos chamar também para participar conosco dessa entrevista o padre Samuel Fidelis, que é pró-reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade e diretor da Rede Catedral de Comunicação. Padre Samuel, o senhor não escuta? Escuto bem, Juliana. Boa tarde. João Eduardo Santana, também Padre Jorge, com muita reverência e gratidão por esse momento. Saudação à nossa audiência, Rádio América e TV Horizonte. Ô, Padre Samuel, nós estávamos falando agora com o Padre Jorge sobre esse conclave, né, sobre a escolha desse próximo padre e o legado que o Papa Francisco deixa para a gente. Queria que o senhor comentasse, por favor, se a gente pode definir que o Papa Francisco foi um Papa corajoso, justamente por tocar em assuntos aí tabus para a igreja e começar a abrir caminhos, né, para essas discussões dessa contemporaneidade, né, desses assuntos que nos atravessam. Com certeza, faço eco àquilo que o Padre Jorge vinha dizendo. Penso que a escolha que o Papa faz dos cardeais, ela é de alguma forma uma expressão localizada, né, nesse momento de tudo aquilo que é o seu pontificado, diversidade, abertura e coragem, porque a coragem é aquela virtude que a gente nunca consegue mentir. Porque se nós às vezes queremos parecer humildes, a gente pode talvez usar uma roupa mais simples, ou se nós queremos parecer sábios, podemos dizer algumas frases de efeito. Agora a coragem não, porque o corajoso é precisamente aquele que num contexto adverso não dá passos para trás, não retrocede, em nome dos seus princípios, daquilo que acredita, dá passos à frente, mesmo quando isso lhe custe. E certamente o Papa Francisco teve que enfrentar muitas dificuldades, tanto na sua figura como chefe de Estado, naquilo que o Papa significa nas suas relações políticas, já que a Santa Sé representa também um Estado independente, o Vaticano, tanto do ponto de vista do que nós chamamos de intra-eclésia. Ele teve também as suas dificuldades na medida em que faz proposições e fez indicações que vão na direção contrária de um perfil mais centralizador, diríamos mais conservador naquilo que é negativo, porque a conservação é algo muito positiva. Então sim, Francisco foi um homem de muita coragem, e isso se expressou em vários momentos no seu pontificado. Agora, 12h54, saudando também o Padre Samuel Fidelis. Muito obrigado pela presença conosco, Padre Samuel. Padre Jorge, nós falávamos sobre a questão do conclave e desde mais cedo estamos discutindo sobre o perfil do próximo Papa. O senhor acha que será um Papa mais conservador, um Papa que será, digamos assim, não creio que seja a melhor palavra, mas a que me vem agora, será um Papa da linha de Francisco, um Papa mais progressista, ou será um Papa, aí, digamos, meio termo? Lembrando que você que está na TV Horizonte, está acompanhando pelo YouTube, acompanha imagens ao vivo da Praça de São Pedro, em Roma, e também imagens que marcaram a vida e o pontificado de Francisco. E aí, padre? Eu, antes de responder, apenas gostaria que você me permitisse voltar a um assunto que o padre Samuel também ressaltou. Francisco, ele foi forjado na América Latina, né? Usando a palavra forjado no sentido, ele foi construído formado, na América Latina, né? Foi formado. Então, quando Francisco chega, quando Jorge Bergoglio chega a Roma para um conclave, ele chega Jorge Bergoglio. E Jorge Bergoglio, não podemos esquecer, que foi o relator do documento da 5ª Conferência Latino-Americana e Caribenha em Aparecida. Então, muito de Francisco é de Jorge. Jorge já tinha na sua experiência como arcebispo de Buenos Aires uma experiência de um homem de Deus, de um homem de gente, de um homem que gostava do povo,
que caminhava com o povo. E isso eu acho que deverá ser olhado no perfil do próximo Papa. Depois de Francisco, não dá para o Papa não ser, e a palavra que eu quero usar, realista. Nem tradicionalista, nem progressista. Realista. E um Papa, inclusive, que precisará dialogar com uma nova forma de cultura, não só aquele Papa que proclama a paz, como foi sempre a palavra de Francisco, mas um Papa também que está numa realidade, por isso realista, que vai precisar dialogar, sobretudo, com as novas formas de cultura, se é que podemos dizer assim, com a inteligência artificial, por exemplo. Era um Papa da comunicação, era um Papa do Twitter, era um Papa da mídia, e esse Papa abre esta precedência para quem vem, e não podemos retroceder, nós precisamos avançar. E quem vem precisa, na realidade, assumir esse perfil de Francisco, esse perfil de Bento, esse perfil de João Paulo II, mas numa realidade nova, em tempos novos que estamos vivendo. Para a gente terminar essa conversa, queria pedir para o padre Samuel Fidelis. Padre, queria que o senhor falasse, por favor, desse assunto, né, que ficou muito conhecido pelo Papa Francisco, que é essa casa comum, esse cuidado com a casa comum, esse cuidado com a nossa terra, com o nosso ambiente, né, fazendo a gente refletir diante de todos esses extremos climáticos. O Papa se volta com esse olhar. Queria que o senhor dissesse, por gentileza, para a gente sobre a importância dessa relação que o Papa estabeleceu com a nossa Mãe Terra, né? Faço eco, mais uma vez, aquilo que o Padre Jorge disse com bastante precisão. O Papa Francisco traz a sua experiência enquanto homem, Bergoglio, naquilo que ele experimenta numa Buenos Aires ferida pela ditadura, ainda com as marcas do peronismo, numa transição profunda, sendo o único caso de um país chamado Sul Global, poderíamos dizer assim, que acaba se tornando rico e depois fica pobre. Portanto, ele traz o que significa perceber que escolhas inadequadas ou que negligências a políticas públicas ou que descompassos do ponto de vista social e político trazem prejuízos à dignidade humana. Portanto, o seu pontificado é profundamente marcado por essa consciência de que a fé nos provoca também nas questões humanas, sociais, políticas e a dimensão ecológica. E primeiro porque o Papa Francisco traz esse nome, que é, pois, para nós um símbolo desde há muito, Francisco, desta compreensão de que nós sempre intersomos. O Cântico das Criaturas, durante o período medieval, feito por São Francisco de Assis, é a expressão de que não se pode amar a Deus e tê-lo como Pai, senão numa consciência de que nós somos irmãos de todas as criaturas, irmãos entre nós mesmos. Então, não seria possível que Francisco tivesse assumido esse nome como Papa e não tivesse vivenciado isso de maneira concreta. O que ele traz na perspectiva da ecologia integral, que é aquela onde nós percebemos a relação com a natureza, que nós percebemos que, não obstante a dignidade humana tenha um lugar todo especial, nós não podemos consumir de modo a gerar abuso, acúmulo e exploração, é, pois, uma provocação do nosso tempo, em que nós, sobretudo em decorrência das consequências climáticas que agora são palpáveis, percebemos aonde este nosso sistema de acúmulo, de abuso e de exploração está nos levando. E é muito belo quando o Papa Francisco traz a dimensão da ecologia integral, porque ele nos sensibiliza no lugar de cristãos, porque quando olhamos para a perspectiva bíblica, o primeiro mandamento que o Senhor Deus dá ao ser humano é guarda e cultiva. Portanto, pertence àquilo que o homem é na sua condição de imagem e semelhança de Deus, esse compromisso com a criação, que é a obra de sua bondade, e também nos coloca precisamente neste lugar, elogio mais uma vez que o Padre Jorge nos traz aqui, que é dessa consciência de que a fé deve irrigar a cultura e de que nós estamos em relação com o dinamismo, com os desafios próprios da contemporaneidade. Portanto, ao dizer de ecologia integral, o que ele está querendo dizer é que a fé deve irrigar todas as nossas dimensões, inclusive essa nossa dimensão ecológica, e nos coloca num profundo diálogo com aqueles que são cristãos como nós, com aqueles que têm outras confissões de fé, com aqueles que talvez nem sequer creiam
mas que tem consciência de que, cristãos ou não, crentes ou não, nós estamos num planeta que tem recursos escassos, que nos impõe uma preocupação com todos os seres vivos e de que nós, enquanto seres humanos, seremos afetados num planeta doente. Nós estamos chegando ao final do Rede Entrevista. Queria agradecer muito a presença do Padre Samuel Fidelis, pró-reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, diretor aqui da Rede Catedral de Comunicação, pela presença. Muito obrigada, viu, Padre Samuel? Eu que agradeço, é sempre um prazer. Agradecemos também a presença aqui no estúdio do Padre Jorge Alves Filho, pároco da paróquia Santa Clara de Assis, no bairro Puritis. Muito obrigada, Padre. Padre Jorge, segue com a gente aqui na nossa programação. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês e rezemos todos pelo Papa. Muito obrigado. A Arquidiocese de Belo Horizonte, por meio de seu arcebispo metropolitano Dom Valmor Oliveira de Azevedo, convida a todos os fiéis da Arquidiocese, também os padres, diáconos permanentes e o povo de Deus, para a missa em sufrágio de Sua Santidade o Papa Francisco, a ser rezada hoje às 7 horas da noite na Catedral Cristo Rei, bairro Juliana, região norte de Belo Horizonte. Até amanhã.